Es un gusto presentarles al señor Mario Lima, secretario ejecutivo de la Secretaría de Puertos de Brasil. Ilustríssimos senhores Kurt Nagel, presidente da APA, senhor Jorge Otaran, presidente da Delegação Latino-Americana de Portos da APA, nosso anfitrião, vou falar um pouco de espanhol, mas nosso anfitrião, Mário Árbolo, presidente da comissão organizadora desse maravilhoso evento. E eu gostaria de destacar, nesse momento, a presença do senhor José Baca Filho, prefeito do município portuário de Paranaguá, uma das maiores expressões brasileiras no desenvolvimento portuário, e também vice-presidente de uma entidade bastante atuante no Brasil, que é a Associação Brasileira dos Municípios Portuários. Eu quero destacar também mais uma presença brasileira do senhor Paulo André Holanda, presidente do Porto de Fortaleza, da Companhia Doca do Ceará, também empresa modelo de desenvolvimento portuário no Brasil. Quero destacar a presença do Dr. Roger Ruiz, grande técnico, cientista portuário, podemos dizer assim, faz parte do nosso time na Secretaria de Portos da Presidência da República do Brasil. E o senhor Antônio Aires, presidente do Porto de Itajaí, superintendente e vice-presidente da Associação Brasileira de Entidades Portuárias, também prestigiando esse evento. E eu devo dizer que a região entre Paranaguá e Itajaí são estados vizinhos, brasileiros de Santa Catarina, estado do Paraná, é a região que mais cresce e se moderniza em sistemas portuários no Brasil. Eu quero destacar o valor dos catarinenses, dos paranaenses, pelo excelente trabalho técnico, da conjugação empresarial e política nessa região, que está provocando grandes resultados na movimentação portuária da região. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero destacar particularmente a minha satisfação de estar presente aqui no Peru. Já tive uma outra vez em caráter de turismo aqui na região maravilhosa aqui do Machu Picchu, Cusco, junto com a minha esposa, e fiquei maravilhado não só pela questão histórica desse país, da sua formação cultural, e o excelente povo, maravilhoso povo peruano, pela sua forma de receber e pelo carinho com que ele recebe as pessoas que aqui chegam. Eu quero fazer esse lembrete que eu faço isso de coração, em nome do governo brasileiro, para o povo peruano. Minhas senhoras e meus senhores, ao cumprimentá-los, devo iniciar dizendo que é um enorme prazer, já falei isso aqui, mas o Peru na costa do Pacífico, da mesma forma que o Brasil na costa atlântica, vem se apresentando nos últimos anos como a economia das mais dinâmicas, apresentando-se ao mundo como centros promotores e receptores de novos negócios, nas mais diversas áreas, desde os setores de extração mineral, passando pela indústria, pelo comércio e nas diversas modalidades de prestação de serviço. Mas vamos aos fatos da economia brasileira nesse painel sobre o Brasil que estamos fazendo nesse momento. Hoje o Brasil possui a 7ª maior economia do mundo em paridade de compra e a 8ª maior em taxa de mercado de câmbio. O produto interno brasileiro é o maior da América Latina, com amplos e maduros setores econômicos de agricultura, mineração, tecnologia, indústria e serviço. Agências de classificação elevaram o rating soberano do Brasil para grau de investimento. A classificação de longo prazo passou de BBB para BB+, dando um forte indicativo da robustez da economia brasileira. Ocupamos a primeira colocação no ranking de exportações mundiais de etanol, açúcar, café, suco de laranja, soja e seus derivados, carne de gado, fumo e produtos do frango. Os volumosos depósitos de petróleo descobertos nas camadas offshore brasileiras, em profundidades do pré-sal, promovem um enorme impulso
na perspectiva de longo prazo para nosso setor energético. Cresceremos a uma taxa sustentável de cerca de 5% até 2014, sempre com estabilidade financeira garantida, entre outros, por reservas internacionais atuais de mais de 240 bilhões de dólares. Assim, é totalmente realista a expectativa de atração de mais de 45 bilhões de dólares em investimentos somente neste ano de 2011. Ao longo dos últimos anos, o cenário brasileiro de comércio exterior, consolidando a política de estabilidade macroeconômica, apresentou vertiginosa expansão, saltando de uma corrente de comércio de cerca de 111 bilhões de dólares no ano de 2000 para mais de 380 bilhões de dólares em 2010. A movimentação de cargas no Brasil também cresce a taxas elevadas. Em 2000, movimentávamos cerca de 485 milhões de toneladas nos portos brasileiros. Em 2010, movimentamos algo em torno de 850 milhões de toneladas, refletindo um forte crescimento após período de crise mundial. Não obstante, as exigências de infraestrutura e transporte marítimo para esta rápida expansão do nosso comércio mundial impuseram seus desdobramentos ao redor do mundo. Em particular, no que tange à infraestrutura, observamos forte ocupação da capacidade instalada dos portos e em termos de transporte marítimo, frente à procura de maior escala nas operações. Adotamos embarcações cada vez maiores, com ênfase na alocação das mesmas nas grandes rotas do comércio marítimo. Nada menos que 84% da frota de navios full container, com capacidade acima de 5.000 TEU, das 20 maiores empresas armadoras, estão alocadas nas rotas que ligam Europa e América do Norte ao Extremo Oriente e Sudeste da Ásia. Trata-se da quinta e sexta gerações de navios, chamada Post-Panamax Plus, com capacidade em torno de 100.000 a mais até 15.000 TEUs. Entre 335 e 400 metros de comprimento e exigindo calados mínimos entre 14 e 16 metros para a plena operação nos nossos portos. Os portos, por sua vez, solicitados cada vez mais em termos de investimentos, pesados e de longa maturação em suas infraestruturas, encontram-se nos limites de capacidade operacional. Vamos passar agora a história portuária do Brasil recente. No início da década de 1990, o sistema portuário estatal no Brasil apresentava baixa profundidade, altos custos, excesso de burocracia e uma crônica falta de investimentos. Em 1993, foi promulgada a Lei 8.630, chamada Lei dos Portos ou Lei de Modernização Portuária, marco fundamental para o setor portuário brasileiro. O setor privado torna-se-ia responsável, além da operação portuária em portos públicos, pelos investimentos na construção, aquisição, reabilitação de superestrutura e equipamentos necessários à operação, basicamente mediante contratos de arrendamento de áreas e instalações portuárias. Ao poder público, caberia administrar o porto por meio das autoridades portuárias públicas e de participação nos então recém-criados conselhos de autoridades portuárias, que além de realizar investimentos em infraestrutura portuária e de acessos terrestres e marítimos. A lei também institucionalizou a possibilidade da outorga de autorização para terminais privados, de uso exclusivo ou misto, quando o interessado movimentasse carga própria. A descentralização e o modelo de arrendamentos
foram os principais vetores